Saudações! Neste instante, nós vamos enfrentar um assunto muito importante que está relacionado ao TCC. Sim, trabalho de conclusão de curso. Durante quase 2 décadas da minha jornada acadêmica, eu tenho me deparado com alunos, seja na graduação e pós-graduação, em busca de soluções para resolver o dilema, o drama ou, para alguns, o sofrimento do TCC. E eu pretendo, em uma série de vídeos, falar a respeito do TCC de maneira descomplicada e também descontraída. Como eu costumo dizer para os meus orientandos, o TCC não deve ser utilizado como um instrumento de tortura, como o grande ou o ápice do sofrimento de um aluno, porque eventualmente ele se depara com uma praga chamada TCC. Destaco, o TCC não é uma praga e ele deve ser compreendido como, na verdade, um momento em que o aluno consegue escrever um assunto que ele se interessou, ele consegue superar obstáculos, enfim. O TCC deve ser um momento de prazer e também de superação de obstáculos. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de um ponto que eu entendo elementar, digamos, um ponto de partida para a elaboração do TCC, qual seja, como definir o tema. Não raro eu me deparo com alunos orientandos que depois de anos e anos de estudos se depara a necessidade de fazer o TCC, mas não sabe qual o tema. Em outras palavras, ele não sabe absolutamente o que irá escrever. Isso é muito delicado. Observemos. Então, nesse sentido, qual o primeiro passo para a escolha do tema? Como eu escolho o tema do meu TCC? O tema do TCC pode ser escolhido por 3 critérios. Então, nós podemos nos valer de 3 critérios. O primeiro, afinidade, domínio do assunto, bem como um tema que eu pretendo, enquanto estudante, me aprofundar. Então, aqui, afinidade. A afinidade diz respeito a uma área que o aluno tem interesse, que ele se dá bem, que ele se sente encantado. Seja um determinado assunto relacionado à disciplina X, Y, Z, ou ainda um tema que o aluno já tem investigado por meio da leitura de conteúdos, artigos científicos, livros, por meio de assistência de palestras e tudo mais. Então, encontre um tema que você tem afinidade. Segundo passo para a escolha do tema. É possível você escolher o tema a partir de um assunto que você domina. Vamos imaginar que você, durante os seus estudos, isso é muito comum, tem uma área, um segmento da sua carreira acadêmica que sempre te despertou interesse e por conta disso você tem facilidade, seja para escrever a respeito, seja para falar ou ainda para estudar a respeito desse determinado assunto. Então, são hipóteses. Uma outra possibilidade para a escolha do tema, uma escolha segura. Você pode, eventualmente, ter um interesse a respeito de um assunto que você ainda não domina, mas está super interessado em dominar. Sabe aquele tema que de repente você ouve em uma palestra, por exemplo, e te dá aquele insight? E você pensa, eis um assunto interessante. E a partir daí, você começa a se encantar por este assunto, por esse tema, embora você ainda não tenha domínio. Mas você tem o encantamento, que é o ponto-chave para a escolha do tema. Então, nesse sentido, seja por meio da escolha por afinidade, por domínio ou na busca de assunto novo, o importante é você ser seduzido pelo tema. Esse tema que você vai escolher deve literalmente te possuir de tanto que ele te chama a atenção. Outro tópico para a escolha certeira do tema é você verificar
Qual é o estado da arte, do assunto que você já reservou, que demonstrou interesse? Então você fez a escolha do tema. Segundo passo, você irá se envolver com a investigação do estado da arte. Mas que coisa é esta chamada estado da arte em um tema, em uma pesquisa científica? Bom, o estado da arte diz respeito àquilo que já escreveram a respeito de um determinado assunto. Então, recapitulando, você escolhe o tema, na sequência você verifica o que já se escreveu a respeito deste assunto e começa a reunir, sejam artigos científicos, sejam livros, seja pesquisa de campo, enfim, você começa a vasculhar. Em alguns casos, dependendo do tema, até mesmo garimpar o que já se escreveu a respeito de um tema eventualmente raro. E essa fase é muito interessante, porque você começa a verificar quais foram as visões e até onde se chegou a respeito do tema que te seduziu para a pesquisa científica do seu TCC. Um outro momento muito importante para a escolha do tema é a sua delimitação. Cuidado. Cuidado com temas muito amplos, porque o aluno que se lança para uma pesquisa esquizofrenicamente ampla, ele não chegará a lugar nenhum. E digo isso seguramente. É uma sedução terrível escolher um tema e não conseguir fazer a adequada delimitação. Verifique com seu orientador, inclusive, caso você tenha dificuldades para a delimitação do tema. Por exemplo, vamos imaginar que você é um aluno de direito, gosta de direito civil, é uma área do direito que te encanta. E de repente você, ao escolher o tema, decide, vou escrever a respeito de responsabilidade civil. Ponto. Caríssimo, sinto muito, você não tem um tema, você tem uma ideia vaga. Porque responsabilidade civil não diz respeito a um tema com a adequada delimitação. Quer um exemplo de um tema vinculado à responsabilidade civil já delimitado? Vamos lá. A responsabilidade civil pela perda de uma chance em decorrência de erro diagnóstico a partir da posição do STJ. Pronto. Percebeu como o tema está delimitado? Você estabeleceu exatamente o que você quer investigar. Um outro exemplo, vamos imaginar que você é um aluno das ciências humanas, filosofia, sociologia, teologia, enfim, e você pretende escrever a respeito de um determinado assunto da Idade Média. Então você para e diz, o meu assunto, o meu tema é Idade Média. Não, não faça isso. Você está diante de apenas uma ideia vaga, mas não um tema delimitado. Então, um exemplo, se eu fosse escrever hoje a respeito de um assunto vinculado à Idade Média, o meu tema seria, já com delimitação, só a título de exemplo, seria o problema do mal em Agostinho de Hipona a partir da polêmica pelagiana. Pronto, tenho aqui um tema, já delimitei com o autor, no âmbito, no espectro de pesquisa deste autor, já determinei qual foi a fase da vida de Agostinho de Hipona que eu irei eleger como meu tema de pesquisa científica. Então, guarde isso. Delimitar o tema é uma tarefa urgente e importantíssima, sem a qual o aluno apenas terá uma ideia vaga a respeito de uma eventual pesquisa. Outra questão importante. Ao definir o tema, cuidado, evite teses científicas. Você não está em um momento para escrever uma tese, a não ser, claro, que você já tenha chegado ao doutorado. Mas se você ainda está em um momento anterior ao doutorado, prepare-se para não ser seduzido pela escolha de teses das mais inovadoras. Teses inovadoras ficam para o doutorado, o momento em que o aluno, o pesquisador, já tem maturidade científica para
elaborar uma tese. Então, nesse sentido, você, aluno que irá elaborar o seu TCC, fuja, saia correndo desesperadamente da sedução de apresentar um tema que está vinculado a uma tese. Ou seja, como você sabe que está diante de uma tese, um assunto, tema, que ninguém ainda escreveu. Então, rejeite esta possibilidade. Além disso, para finalizar, eu gostaria de deixar ainda outra sugestão a você, aluno que está em busca do seu tema de TCC, ou até mesmo para verificar se o seu tema está adequado, se ele é viável, se ele é promissor para uma pesquisa científica. E nesse sentido destaco, evite o desespero. Sim, você está em um momento que diz respeito ao mero rito de passagem. Mentalize o seguinte: o seu trabalho de TCC, a sua investigação científica que diz respeito ao TCC que você apresentará, seja no momento da graduação, da pós-graduação, mestrado e até mesmo doutorado, não adianta você entrar em desespero, porque este não é o trabalho da sua vida. Às vezes, o aluno, o pesquisador iniciante, ele entra em uma situação tão dramática que ele passa a pensar, de maneira equivocada, que ele está diante de escolher ou de escrever o trabalho mais importante da sua vida. Então, com isso, esse aluno joga sobre si um peso insuportável. Não é possível conseguir tranquilidade, soltar a imaginação, se lançar inclusive ao raciocínio leve, tranquilo, prazeroso, em condição de desespero. Então, nesse sentido, destaco: fique tranquilo, escolha o seu tema a partir de uma área que você goste, verifique o estado da arte, esteja atento à delimitação, evite teses e, sobretudo, não entre em desespero. Quero que você faça um excelente trabalho de pesquisa e transforme este momento da sua vida como uma oportunidade de crescimento enquanto estudante e enquanto pesquisador. É isso aí. Até o próximo vídeo da nossa série. Elabore um TCC com tranquilidade, com prazer e também com seriedade. Até mais.